Olá, meus queridos irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos. Hoje nós estamos vivendo o dia 9 de junho de 2026. Aqui quem fala é Padre Elano Sami, da paróquia de Nossa Senhora da Glória, e vai começar o nosso minuto do Evangelho de hoje. Hoje o Evangelho se encontra em Mateus 5, 13 e 16. Continuamos o capítulo onde encontramos o Sermão da Montanha. E aqui nós temos muitas coisas importantes que o Senhor vai nos falar. Depois de Jesus dizer quem caminha comigo e quem não caminha comigo, não é? Depois do Senhor estabelecer a nova caminhada para o novo Êxodo e ele como o novo Moisés, então estávamos ontem diante de uma tipologia. Hoje o Senhor vai fazer duas afirmações iniciais e, a partir destas informações, os desdobramentos. E eu gostaria muito que você entendesse este texto do jeito que um judeu entendeu, do jeito que um judeu conseguiu compreender, né, com a capacidade que um judeu da época do Senhor conseguiu compreender. Primeira coisa, o Senhor diz: Vós sois o sal da terra. Halas tes ges. O que seria este sal? Quando o Senhor fala em sal, ele está falando de várias coisas ao mesmo tempo. E agora eu vou trazer para vocês que coisas são estas. Vamos lá. O que a gente entende quando escuta a palavra sal? Em primeiro lugar, o sal, ele é um nutriente. Hoje, para nós, o sal é apenas um tempero, mas na época do Senhor, o sal era um nutriente. O sal era usado nas alianças, nós temos isso em Números 18 e 19. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti, e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por mandamento perpétuo. Aliança perpétua de sal. Para que serve o sal na aliança? Para tornar a aliança perene, para conservar a aliança. Então, o sal tem função litúrgica. Vós sois sal da terra, vós sois liturgia para a terra, vós sois aqueles que concedem à terra a graça de se tornar perpétua. Segundo, o sal também representa pureza, porque nós temos sempre diante dos alimentos o sal. E o que o sal fazia? Até pouco tempo, até poucas décadas, nós usávamos, e aqui no Nordeste brasileiro a gente ainda usa o sal para conservar comida. O peixe seco, né, com sal, a carne seca com sal. Então o sal tem a função de conservar o alimento, de tirar aquilo que torna o alimento putrefato. Segundo, pureza. Terceiro, sabor. Jó 6,6. Jó compara o seu sofrimento, as palavras do seu amigo, a uma comida sem gosto. Ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. Então nós temos aqui o sal como um agente de transformação. O sal que muda o sabor, o sal que melhora o sabor. Terceiro, também temos o sal como nutrição. Os soldados romanos, especialmente, sempre carregavam uma pedra de sal. E esta pedra de sal, ela tinha a função de nutrir. Por isso que os romanos sempre andavam com uma pedra de sal e com o vinho. O vinho servia para purificar as águas e para manter o corpo hidratado, e o sal servia para dar os nutrientes, né, como magnésio e outros, que hoje o sal não tem mais isso, especialmente o sal refinado não tem mais nada disso. Mas naquela época o sal possuía várias camadas de nutrientes. Tem mais dois. O sal também representa sabedoria. No livro do Eclesiástico, o sal, ele é considerado um alimento de sabedoria. E também o sal era utilizado como pagamento, dado o seu valor, não é? Daí existe uma leitura, que eu não encontrei a referência, mas eu vou citá-la porque já está no senso comum, que é do sal como origem da palavra salário. Então, tudo isso é o sal. Quando Jesus diz, vós sois o sal da terra,
o Senhor está falando para dentro da comunidade. Alguns judeus falam que o Senhor está falando para os judeus, mas é fato que ele diz isso para toda a igreja. Qual é a nossa missão? Conservar a aliança, purificação, transformação do sabor, dar gosto, dar sabor, nutrir, servir como recompensa, não é? Quem cumpre a sua vocação é uma recompensa de Deus para as pessoas. E também ter em si o sabor de sabedoria. Vós sois o sal da terra. Se mais o sal perde o sabor, não é que o sal perca o sabor. A tradução mais próxima aqui do original é a palavra salnécio, ou sal louco. O que é o sal louco? É um sal que se torna tão misturado com outras sujeiras, com o pó da morte, aqui é uma leitura minha. É um sal que se torna tão misturado que ele perde a sua capacidade de salgar. É um católico que está tão misturado com o mundo que ele perdeu estas 6 coisas que eu falei. Então, o sal se torna louco. Este sal que era louco, ele era usado para ser derramado nas estradas. Então, este é o sal louco, né? É o sal que é derramado nas estradas. O Senhor diz: se o sal se torna louco, com que será salgado? A pergunta é simples. Se uma pessoa que tem uma vocação não vive sua vocação, vive mais mundanamente do que como alguém da aliança com Deus, com que nós vamos salgar o mundo e com que nós vamos salgar o sal? Então, o sal não pode se tornar louco. É o sal nécio. Quem falou bastante sobre isso foi o Carter, aqui, neste livro. Ele vai colocar aqui, não é? Como a sua salinidade poderia ser recuperada? A salinidade não pode ser recuperada, mas pode ser perdida ao ser esmagada, misturada em grandes quantidades de outros materiais. Esse é o sal louco. Esta é a pessoa que perdeu sua vocação porque está diluída com coisas que são impuras. Não esqueçam que o pó da morte a gente carrega nos pés. O sal se tornou tão cheio de sujeira que ele está carregando o pó da morte. O sal se tornou um sal louco. Aqui também eu encontrei algumas coisas, né, nesse livro do Pagola, mas o Pagola mistura com muito discurso marxista, então acaba se perdendo. Então o Pagola se tornou um sal insosso, o Pagola se tornou um sal sem sabor. Então por isso eu não vou citá-lo tanto, mas ele traz algumas coisas sim interessantes. Ele fala sobre essa necessidade do sal em servir para purificação, dar sabor, conservar e dar vida aos alimentos. Então aqui foi mais uma interpretação. E concluindo, meus irmãos, aqui, não é? Avançando, na verdade, o Senhor continua. O sal que se torna louco, o vocacionado, o homem e a mulher que foram reservados por Deus, se tornarem mundanos, misturados com o pó da morte, com que salgaremos o sal? Ele será pisoteado pelas pessoas. Era a atitude que eles faziam com o sal muito misturado, porque não dá para separar mais. Aí vem a segunda sentença. Vós sois a luz do mundo. Aqui tem outra coisa muito interessante que a gente não reflete tanto. Primeira coisa, meus irmãos, a luz é o começo de tudo na criação. Em Gênesis 1, 2 e 3, o primeiro ato de criação de Deus foi a luz. E é fácil de entender por quê. Na hora que você vai trabalhar, qual é a primeira coisa que você faz? Você acende uma lâmpada. E a lâmpada, quando você acende, ela dá o começo das coisas. Quando você vai projetar, por exemplo, um lugar de trabalho, você projeta logo sob a luz. O que foi que Deus fez para começar o mundo? Deus fez o mundo na luz. O que representa começar pela luz? A luz, meus irmãos, como início, representa que aquelas obras vão ser feitas na verdade e não na ambiguidade. Elas vão ser feitas direcionadas para Deus. Elas vão ser feitas na ordem e não no caos. Por isso, acender a luz significa vencer o caos,
vencer as trevas e vencer o abismo. Vencer o caos, vencer as trevas e vencer o abismo. Segunda coisa, não é? A luz também representa a novidade de Deus. Quando a gente vive o começo da semana, a gente acende uma luz. Quando se está no Shabat, você não acende lâmpadas, porque acender lâmpadas significa começar alguma coisa. Então é o início, é o novo, e a luz representa a verdade. Tudo que está debaixo da luz, você acaba vendo todas as coisas que estão debaixo da luz. Então, com a luz, você enxerga com clareza. Se você não tivesse luz, por mais que o seu globo ocular seja bom, você não iria enxergar com clareza. Também, meus irmãos, a luz está associada à oração. Quando eu falo a palavra oração, eu estou falando duas palavras, tefilá e lehit palel. A palavra tefilá, ela se reporta exatamente a isso, a acender uma luz. Então, acender uma luz é oração. Não é só verdade, é oração. Olha o que aqui é dito em Isaías 49, versículo 6. Pouco é que sejas meu servo, meu sal, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também de ti farei luz para os gentios, para seres minha salvação até as extremidades da terra, como a luz atravessa. Ainda sobre o sal, também vocês vão ter em 2 Reis 2, o sal como sendo purificador, o sal que foi derramado na fonte, porque as águas eram doentes. Então, o nosso Senhor, quando diz isso, sal e luz, ele está resgatando muita coisa do Antigo Testamento. Lembrem também Isaías que diz, né? Jerusalém, o Senhor é a tua luz. E naquela época, assim como o sal se dissolvia, a luz também daquela época era uma luz de lamparina. Era uma luz com óleo, com azeite. Então é uma luz que se consome. Era uma luzinha que ficava num buraquinho assim na parede. Eles cavavam a parede, que era de pedra geralmente, né? Ou de alguma rocha mais mole. Eles cavavam a parede e colocavam ali a lamparina no alto, não é? Aí o Senhor diz aqui, qual é a sentença dele? Vós sois a luz do mundo, sal da terra, gen. E aí eu faço uma leitura de que aqui seria Israel. E luz para o mundo, cosmo, para todos os gentios. Luz para o mundo. Voltando aos elementos, a luz é um começo, a luz é o novo, a luz é a verdade, a luz é a oração, a luz está associada às virtudes e também a luz está associada ao estudo da palavra, à obediência à Torá. Toda vez que alguém ia ler alguma coisa, trazia a lamparinazinha para perto, para que aquela luz iluminasse as letras. Então, a luz do Senhor é uma lâmpada, a palavra do Senhor é uma lâmpada, e a gente acende a luz das nossas boas obras, as nossas virtudes. Então, meus irmãos, é muito rico o que o Senhor está dizendo, né? Não se esconde uma cidade, não pode esconder uma cidade num monte. Por que monte? Monte, meus irmãos, porque assim como o sal está associado à sabedoria, luz está associado a virtudes. O que é que Deus espera do seu povo? Virtudes e sabedoria. São as duas coisas máximas que um ser humano pode viver na sua dimensão imanente. Porque a transcendência aí é eterna, é ilimitada. Mas, na sua imanência, o ser humano pode viver, se ele for um homem elevado, sabedoria e virtudes. Aí o Senhor diz: não se pode uma cidade ser escondida sobre um monte. O Senhor deseja que nós tenhamos visão. Montanha significa visão espiritual. Montanha significa a luz da glória. O Senhor quer que nós sejamos como uma cidade sobre o monte. O que é cidade mesmo? Cidade se refere à mulher, o sal se refere ao homem, cidade se refere à mulher. E também a cidade, a gente pode fazer uma leitura como a própria Jerusalém, né? Zion. A cidade santa que estava no monte de Jerusalém, não é? Então, uma cidade alta, uma vida espiritual elevada não pode iluminar só a si mesma. Não pode iluminar-se só a si mesmo. Uma luz que é acesa por Deus, uma cidade, não é? Uma vida espiritual elevada deve ser colocada sobre o monte. O Senhor continua.
nem acende-se uma candeia, uma lamparina, e coloca a mesma sob um cesto, modion. O que era esse cesto? Todas as casas, elas possuíam um cestinho de medidas. E esse cesto, que era mais ou menos como um balde assim, de 15 litros, né, 13 litros, esse balde, ele ficava embaixo da cama, guardado, né? Então, o Senhor diz, não se acende uma candeia para colocar debaixo do cesto. É uma luz que brilha sem medidas. É uma luz que ilumina sem medidas. Mas sim deve ser colocado no candelabro, que é esse buraco, né, aqui, ou então o lustre, né, o castiçal. Assim brilhe para todos os que estão na casa, para todos os que estão ao redor da vida espiritual. Não esqueçam que casa, cidade são referências de vida espiritual coletiva, né? Uma igreja deve ser um luzeiro, uma igreja deve ser uma lâmpada, uma paróquia deve ser uma lâmpada. Assim também brilhe a luz vossa diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras, juntamos sal e luz, né? E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nossas luzes são, na verdade, as luzes de Deus. Eu estava aqui lembrando também que os judeus, eles ensinam que dentro do homem nós temos lâmpadas. Eles vão dizer que ao todo são 9 e a 10ª que seria escondida. Mas a gente tem dentro de nós 10 lâmpadas que nós temos que acender, uma a uma. Uma vai acendendo a outra. Assim nós teremos uma alma iluminada como um céu estrelado. Quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, ele está dizendo tudo isso. Quando o Senhor diz, vós sois a luz do mundo, ele está dizendo tudo isso. Uma luz, uma cidade, uma lamparina. Que nós sejamos, de fato, essa luz de virtude, essa luz de obediência, essa luz de oração, essa luz de verdade, essa luz do novo de Deus. O que o mundo está precisando nos tempos de hoje? O mundo está precisando de sal e de luz. Sal para Israel, luz para as nações. Que nós sejamos, de fato, como este sal e como esta luz. Vou ver o que é que eu escrevi nesse tempinho aqui. Uma vida temperada, uma vida de sabedoria. Eu quero ter uma vida temperada. Deixar de ser o que é se tornar um sal louco. Já imaginaram um padre que não gosta de rezar, um padre que não gosta de missa, um padre que não gosta de gente? É um sal louco. Já imaginaram uma mãe que não gosta dos filhos, um pai que não gosta dos filhos, um pai que não gosta de conviver com os filhos? É um sal louco. Para que serve um sal louco? Para ser jogado no chão e ser pisado no pó da morte. Para que serve uma cidade escondida? No monte não se esconde uma cidade. Por que Deus te deu dons espirituais, não é? Não se misturar com o mundo. Não se misturar com o mundo. Uma luz de vitória sobre a morte. Era isso que eu estava esquecendo. Uma luz de vitória sobre a morte. Como foi que Deus venceu a morte? Ele brilhou com a luz da ressurreição. É assim que Deus vai vencendo os 3 inimigos espirituais: as trevas, o vazio e o caos. O Senhor está vencendo, dizendo, sejam sal, sejam luz. Assim vocês vão vencer o caos desta vida. E que vivamos no alto do monte, porque no alto do monte a vegetação é diferente. No alto do monte nós encontramos mais luminosidade. No alto do monte. O que mais que eu escrevi? Deixa eu ver se dá tempo. Tenho 30 segundos. Nós somos tudo isso, uma cidade consagrada, viver como um consagrado, o monte que guia os outros, uma vida espiritual que guia os outros e uma luz que traz alegria. Eu preciso ser uma luz que ilumina todas as coisas, uma luz que começa tudo, uma luz que traz alegria. Eu tenho que ser sal nas mãos de Deus e Ele vai derramar essas pitadas de sal sobre a terra que Ele tanto ama. Lâmpada nas mãos de Deus que Ele vai levar onde Ele quiser. Vou continuar esta reflexão na missa hoje com a adoração ao Santíssimo, 18h30 eu celebro logo depois. Gabriela de Sá, adoração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Tchau, tchau. Curta, comente, compartilhe.